Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estou passando aqui rapidinho para trazer uma reflexão. Hoje eu quero ler com os irmãos em Lucas capítulo 6, a partir do verso 6. Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha uma das suas mãos direita atrofiada ou mirrada. Os escribas e os fariseus o observavam com atenção para ver se ele curaria no dia de sábado, para tê-lo com que o acusar. Mas, sabendo dos seus pensamentos, disse-lhe Jesus ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica no meio. E ele se levantou e ficou no meio. Quando eu olho para esse texto, no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, nós vamos observar que Jesus ele tinha por costume no sábado, ele sempre se apresentar para curar a multidão, para libertar. Mas nesse sábado aqui, a Bíblia fala que ele resolve entrar dentro de uma sinagoga. Para quem não sabe, sinagoga era um local reservado para os judeus. No dia de sábado, que é um dia sagrado para eles se reunirem para tomar uma porção das Escrituras e meditar sobre aquela porção da leitura. E nesse sábado, Jesus entrou na sinagoga. Interessante que o texto começa iniciando que em outro sábado, ou seja, Jesus já tinha passado nessa sinagoga em algum sábado anterior. Em outro sábado ele entrou nessa sinagoga, e quando ele entrou lá o cenário era diferente, porque nesse sábado estava um homem que tinha uma de suas mãos mirrada. E a versão da minha Bíblia deixa bem claro que essa mão era a mão direita. E o porquê que Lucas vai detalhar que era a mão direita? Porque, para quem não sabe, para o judeu, as suas mãos têm uma utilidade sagrada. A mão direita era a mão que abençoava, era a mão que estendia-se para pegar o alimento. A mão esquerda era a mão que purificava o seu corpo no momento do banho. Lembra-se quando Abraão foi abençoar o seu servo, ele colocou a mão direita sobre ele. Então a mão direita era a mão sagrada. E Lucas detalha esse detalhe que era a mão direita. Jesus, olhando para aquele cenário, vê um homem que tinha uma das suas mãos mirrada dentro da sinagoga. É um pouco esquisito, porque a sinagoga é tido por eles como um local sagrado. Quem tinha enfermidade não poderia estar lá. Porém, esse homem foi colocado lá com o intuito de, se Jesus curaria aquele homem, para que os escribas e os fariseus tivessem com que o acusar. É interessante que o pensamento do homem era acusar Jesus através da cura. Porém, Jesus, conhecendo os pensamentos dele, mandou o homem ficar de pé e se colocar no meio. Isso que me fez pensar. O que os homens planejaram para acusar Jesus, Jesus mandou se colocar de pé e ficar no meio deles. Jesus queria mostrar para aqueles homens que para ele curar, ele não vai colocar limites, que para ele curar, ele não vai ter medo, que para ele curar, ele não precisa de opinião dos fariseus e do escriba. Ele quer curar. O homem que se colocou de pé e foi para o meio foi alguém muito corajoso, porque ele se colocando de pé e ficando no meio de todos, ele estaria mostrando para todos o seu defeito, que era a sua mão mirrada. Porém, essa atitude dele de obedecer à voz de Cristo faz com que Jesus mande ele estender a mão para que ele recebesse a restauração. Interessante que se um judeu tivesse a sua mão direita mirrada, ele não poderia abençoar, ele não poderia cumprimentar, ele se tornaria alguém rejeitado pela sociedade religiosa. Jesus mandou ele ficar no meio, estender a sua mão, simplesmente para falar para aquele homem: já que ninguém tem a coragem de pegar na tua mão, eu tenho coragem de pegar. Já que todo mundo te rejeita pela tua dificuldade, eu não te rejeito pela tua dificuldade. Já que o homem coloca título de você como alguém que não pode abençoar, eu te coloco de pé, eu te chamo para o meio para mostrar para os homens que eu sou diferente deles. Era isso que Jesus queria falar. Então que nessa tarde você possa pensar nisso. Lembre, quando o homem te rejeita,
Deus não te rejeita. Quando o homem te exclui, Deus não te exclui. O homem olha para a tua dificuldade, mas Deus olha para a solução. Jesus foi o único que mandou aquele homem ficar de pé e ir para o meio, porque tinha a solução para a vida dele. E eu faço a pergunta para você: vai ficar caído por conta dos outros ou vai se levantar, se colocar de pé por conta de Jesus? Não se deixe levar pelo que os homens falam, porque o homem dá o decreto da derrota, mas Jesus não. Coloca de pé e chama para o meio. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.